Então, vamos começar, né? Então, ontem eu comecei a falar um pouquinho sobre equação, né? Mostrei que antigamente a gente via a equação, só que ao invés de x, era aquelas questões que tinham um quadradinho, tá? Quadradinho mais 6 dá 10. Então, que número que eu tinha que colocar nesse quadradinho? Que número mais 6 que dava 10? Né? Então, já tinha essa noção desde mais novo, certo? E a gente agora aprende a equação usando uma letra, né? Ao invés do quadradinho, a gente usa o x. Pode ser qualquer outra letra também, tá? Vimos que tudo que tem antes do sinal de igual, ó, antes do sinal de igual é primeiro membro e depois do sinal de igual é segundo membro, tá? E o objetivo da equação é deixar tudo que tem x de um lado, em um dos membros, e tudo que não tem x ficar do outro. Sendo que, quando eu mudo de lugar algum número, eu mudo o sinal dele também, tá? Então, foi isso que a gente estava vendo ontem. A gente fez alguns exemplos de equação, né? E disse que com a explicação, vocês conseguiriam fazer a número 1 e a número 2. A número 2 tem algumas aqui um pouquinho diferentes dos exemplos que eu passei ontem. Então, hoje eu vou passar um exemplo dessa, como aqui na letra G, ó, que tem x dos dois lados, tá? E a gente vai resolver um tipo de equação dessa forma. Vamos lá, então. E aqui eu já escrevi uma equação que a gente vai resolver, tá? Então, vamos lá. Esse lado aqui é o que a gente chama de primeiro membro. E esse outro é o segundo membro. E o objetivo da equação é chegar em x igual a um número, né? X igual a um valor. Ok. Mas para isso o x tem que estar sozinho de um lado igual. Tem que estar só x igual a um número. Então, para que isso aconteça, eu tenho que deixar tudo que tem x de um lado. Olha aí para mim, na equação inteira, quais são os valores, os números que tem x? Que tem o x do lado deles. Quais são? O 2 e o 6. Isso, o 2 e o 6, né? Tem aqui esse menos 2 e tenho aqui esse menos 6, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Deixar os dois juntos, tá? Então, é isso que eu vou fazer primeiro. Vou deixar tudo que tem x de um lado só. E eu vou escolher o primeiro membro para isso, tá? Então, aqui vai ser o lugar dos que tem x, ok? Beleza. Esse 7 eu vou deixar aqui por enquanto, ó. Não vou mexer com ele agora, não. Eu só vou trazer o menos 6x para cá. Pergunta. Quando eu passar o menos 6x para cá, ele vai vir como? Vai vir menos 6x? Isso, positivo, né? Então, reescrevendo aqui. Vamos lá. Teremos 7 menos 2x. E agora, eu vou trazer o menos 6 para cá. Só que agora ele vai ficar mais 6. Mais 6x igual a menos 9. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Beleza. O 7 ali, ó. Agora, olhando aqui tudo. Quais são os valores que não tem x? O número 9 e o número 7. Então, tem que deixar os dois juntos. Como eu escolhi o primeiro membro para ser o lugar do x, o segundo membro vai ser o lugar que eu vou escolher para os que não tem x, tá? Ah, poderia escolher o segundo para o x e o primeiro para os que não tem x? Pode, tá? O importante é que fique do mesmo lado das coisas, tá? Tudo que é semelhante, fique junto. Então, o que eu vou fazer? O 7 que está aqui no primeiro membro, né, no lugar errado, ele vai lá para o segundo. Ele vai para lá.
Só que ele é positivo, não é? Quando não tem nada aqui na frente é mais. A gente olha para o sinal que tem antes do número. Ele vai passar para o outro lado de que jeito? Negativo, isso daí. Então vamos reescrever as coisas. A gente tem aqui, ó, menos 2x mais 6x igual a menos 9. E agora eu vou escrever o 7. Só que ele vai vir menos 7. Ok, agora eu posso fazer minhas continhas. Faça a conta com o que tem x, faça a conta com o que não tem x. Pergunta: quanto que é menos 2x mais 6x? 4x, né? Eu devo 2, tem 6 para pagar. Se eu pago, ainda fica com 4, né? Então, 4x. Igual. Quanto que é menos 9 com menos 7? Menos 16. Tem uma dívida de 9, depois fez outra dívida de 7, então, no total, estou devendo 16. Pessoal, estou quase chegando no ponto que eu quero. Ó, x igual a um número. O que está faltando aqui para ficar só x? O que tem que acontecer com isso aí? O que está atrapalhando o x aí? O que está junto com ele? O 4. E esse 4 está fazendo o que com o x? Multiplicando, somando, dividindo? Multiplicando, né? Quando não tem nada entre o número e a letra, é multiplicação. Então, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado de que jeito? Dividindo. O contrário de multiplicar é dividir. Então, vai ficar o seguinte, ó. X igual a menos 16 dividido por 4. Quanto que é menos 16 dividido por 4? E aí? Menos 4, isso mesmo. X é igual a menos 4, né? 16, se fosse tudo positivo, 16 dividido por 4 é 4. Só que aqui eu tenho um sinal de menos no 16 e tenho um sinal de mais no 4. Menos com mais, menos. Por isso que ficou menos 4. Tá bom? Ou seja, o resultado dessa equação, o valor de x é menos 4. Chegamos em x igual a um número. E esse número é o menos 4. O que que isso quer dizer? Se eu vim lá na equação aqui em cima, ó. Tá vendo a seta do mouse? Estão? Sim. Ok. Então, se eu vier aqui em cima na equação e trocar esse x e esse por menos 4, o resultado que vai dar aqui vai ser o mesmo que vai dar aqui. Vão ser iguais. É isso que eu quero que aconteça na equação. O que tem que acontecer para que um lado seja igual ao outro? Qual é o valor de x para que um lado seja igual ao outro? Tá? Então, esse valor de x é o menos 4. Tá? Então, se você trocar ali por menos 4, você vai ver que um lado vai ser igual ao outro. Ok? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Próxima coisa que nós temos aqui são as expressões algébricas, tá? Deixa eu dar um zoom aqui na tarefa, que a maioria vê pelo celular e eu acho que no celular fica bem pequenininho. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Qualquer coisa depois, igual as aulas são sempre gravadas, né? E eu posto lá no grupo para vocês. Eu lanço no YouTube e posto no grupo. Aí lá aparece a tela inteirinha, assim, só com a aula, só com a tela de desenho. Aí fica mais fácil para vocês verem, tá? Expressão algébrica. Quando a gente tinha expressão numérica, era o quê? Era só números e contas, né? Às vezes aparecia um parênteses, um colchete, uma chave, mas as contas eram formadas somente por números,
ok? Já na expressão algébrica, além de ter números, vão ter também letras, tá? Então, a expressão algébrica, além de ter números, também vai ter letras, tá? Ah, só uma coisa, essa parte aqui, ó, então, isso que eu expliquei, dá para fazer a letra G e a H da número 2. Aí, a J, se não conseguirem fazer, eu vou fazendo um exemplo de cada uma dessas equações no decorrer de cada aula, tá? Então, na quinta-feira, eu faço um desse aqui, com parênteses, tá? Porque se eu ficar só um tempo inteiro na equação, a gente não anda. Então, faço um exemplo e continuo o conteúdo. Então, a expressão, quando era expressão numérica, só havia números e as operações de mais, menos, vezes, dividido, né? Agora, na algébrica, não. Aparece número e também aparece letra, tá? Então, olha aqui alguns exemplos. Vocês, eu acho que já viram alguns com a Tânia, né? Com a professora Tânia. Olha aqui, ó. Temos de exemplo 4a ao cubo, né? Tem número e tem letra. Pode aparecer expoente, professora? Pode, tá? 5a mais 3b menos 2c. Meio x mais 7x ao quadrado. E essa aqui, ó, 3mn mais 5m menos 2, 3m mais 1. Então, tudo isso são exemplos de expressões algébricas. Por que algébricas? Porque envolve número e envolve letra, tá? Tudo bem até aqui? Beleza. O que eu tenho que fazer na expressão algébrica, né? Na equação, eu sei que eu tinha que descobrir o valor do x. Isso era o objetivo da equação. E qual que é o objetivo da expressão algébrica? Não tem objetivo em específico. O exercício vai falar para você o que você tem que fazer com ela, tá? Se você tem que agrupar os termos semelhantes, ou se você tem que trocar as letras por alguns números que ele vai falar quantos são, tá? Então, depende do que está falando no exercício, tá? Eu não consigo, por exemplo, se no exercício falar assim, deixa eu apagar esses marca-texto aqui, resolva 4a ao cubo. Não dá para resolver isso. O que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Não dá para resolver. Se pelo menos tivesse um igual a alguma coisa, igual a 10, vamos supor, aí daria até para tentar resolver alguma coisa, né? Porque aí virou uma equação. É equação do primeiro grau? Não. Tá? Mas é uma equação, daria para tentar resolver. Agora, como não tem igual a nada, o exercício tem que falar o que ele quer que eu faça. Tá? Então, vamos lá. Uma das coisas que dá pra gente fazer com as expressões algébricas é o que a gente chama de valor numérico. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Né? É eu trocar as letras por algum número que ele falar e depois descobrir que número que deu. Qual é o valor em número dessa expressão algébrica? Quando as letrinhas valem esse valor, tá? Exemplo. Olha aqui. Exemplo. 5a mais 3b menos 2c. Eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui quando o A for 3, o B for 1 e o C for menos 1. Certo? Alguma dúvida até agora que eu expliquei? Não? Ok. Então, vamos lá. Então, qual é o valor numérico dessa expressão algébrica aí? 5a mais 3b menos 2c, quando o A for 3, o B for 1 e o C for menos 1.
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar essas letrinhas aqui, ó, pelo valor que ele me disse. Tipo o A3, o B1 e o C-1. Então, no lugar das letras, eu coloco os seus valores, tá? Para me resolver quanto vale, né? Descobrir o valor numérico. Então, como que ficaria? Ó, 5A. Então, 5 vezes o A. Quanto que vale o A? 3. Mais 3 vezes o B. Quanto vale o B? 1. Menos 2 vezes o C. Quanto vale o C? Menos 1. Toda vez que eu tenho um negativo, põe parênteses, tá? Toda vez que eu tenho que substituir por alguma coisa negativa, é bom sempre pôr parênteses. Beleza. Agora vamos resolver. Primeiro as multiplicações, depois mais e menos. Vamos lá. Quanto é 5 vezes 3? 15. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Então, 15 mais 3. Ok. E menos 2 vezes menos 1? Mais 2, né? Ó, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, tá? E quanto que é 15 mais 3 mais 2? 20. Isso. Deixa eu só apagar aqueles círculozinhos ali que eu fiz. Então, mais 2 é igual a 20. Então, o valor numérico dessa expressão lá, 5A mais 3B menos 2C, quando o A, o B e o C foi esses números que ele falou, vai dar 20. Se eu mudo os valores de A, B e C, o valor numérico muda também, tá? Então, é isso que é valor numérico. Eu substituo as letras pelo valor do número que elas valem. Certo? Alguma dúvida? Ou tudo tranquilo por enquanto? Já que vocês não falaram nada, eu creio que tá tudo ok. Oi. Eu só não entendi como é que chega na conclusão que o valor das letras é esse número. Não, aí o exercício vai te falar. Isso é o valor do A, o valor do B, o valor do C, o exercício que te fala, tá? Você vai falar qual o valor numérico quando o A vale tanto, o B vale tanto e o C vale tanto. Aí você substitui as letras por esses números e resolve a conta, tá? Mais alguma dúvida? Oi. Esse aí é o exemplo da 5? Não, deixa eu ver aqui. Peraí. Cinco. Calcule o valor numérico das... tipo, no lugar do x você põe menos 3, no lugar do y você põe 7. Resolve a conta. Lembra? Toda vez que você substitui algo negativo, põe parênteses, tá? Aí você vai descobrir qual que é o valor da conta quando você substitui por esses números, tá? Então, vocês conseguem fazer a número 5 já. Deixa eu ver aqui a 3. A 3 eu vou explicar, dá pra fazer, né? Quantas rodas há em 2 carros? Isso dá pra ver por intuição. Em 8 carros, em 3 carros. Essa do X carros, qualquer coisa eu explico numa outra aula, tá? A 4. A variável C representa o preço de uma camiseta e o B o preço de um boné. O preço pago por Mauro é representado por 5C mais 2B. O que significa isso? Que ele comprou essa quantidade de camisetas, né? E essa quantidade de bonés. Então, a letra A, o que Mauro comprou, né? Você vai falar quantas camisetas e quantos bonés. É normalmente o número que está do lado de cada letra. E B, quanto Mauro gastou se cada camiseta custou R$18 e cada boné 7? Aí no lugar do C você põe 18, no lugar do B você põe 7 e resolve a conta, tá?
Qualquer coisa também, se tiver dúvida, eu vou explicando no decorrer das aulas. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a aula de hoje.